Você já parou para refletir por que é justamente no momento de oração que percebemos, com mais clareza, o quanto dependemos de Deus? Isso não é fruto do acaso. É porque, quando nos colocamos nesse ambiente de intimidade espiritual, o barulho do mundo se cala, pensamentos agitados perdem força, preocupações se aquietam, opiniões se desfazem, e o que permanece é a verdade mais profunda. Sem ele, não temos fundamento algum. A oração não se limita a uma prática religiosa ou a um ritual que repetimos automaticamente. Ela é a ponte direta para uma relação real, sincera e transformadora com o Criador. É um encontro que vai além de qualquer diálogo terapêutico e supera a eficácia de qualquer orientação profissional. Enquanto a mente humana tenta analisar, a oração cura. Enquanto a ciência busca explicar, a oração revela. Nesse diálogo silencioso, entre você e o céu, Deus alcança lugares da sua alma que ninguém mais poderia tocar, trazendo restauração onde tudo parecia perdido. Se essa mensagem faz sentido para você, deixe o seu like e inscreva-se para acompanhar conteúdos que fortalecem sua caminhada espiritual. A palavra de Deus nos lembra algo impressionante. Não somos instruídos a cantar sem parar, nem a estar presentes em todos os cultos, mas a orar sem cessar. Isso carrega um peso espiritual imenso. Quanto mais você ora, mais entende que precisa continuar orando, e assim nasce um ciclo saudável de dependência. O problema é que, na prática, muitos que falam sobre oração já não vivem essa disciplina. Líderes, pregadores, e até nós mesmos, muitas vezes, abandonamos o lugar secreto e mergulhamos numa rotina cheia de tarefas, mas pobre de comunhão com Deus. Raramente reservamos um tempo, seja um dia ou até mesmo uma hora, para estar completamente a sós com Ele. Pense na cena em que Jesus, no jardim do Getsêmani, perguntou aos discípulos se não poderiam vigiar com Ele por uma hora. Essa pergunta ainda ecoa nos dias de hoje. Será que conseguimos orar por uma hora sem distrações? A realidade é que as telas, as redes sociais e o ritmo acelerado da vida moderna têm roubado nossa capacidade de cultivar intimidade com o Senhor. Estamos cheios de informação, mas espiritualmente esvaziados. Temos acesso a todo tipo de conteúdo, mas carecemos do mais precioso, a revelação divina. Vivemos num tempo em que uma agenda lotada é vista como sinal de sucesso. Porém, isso não impressiona a Deus. Você pode ter inúmeros compromissos, mesmo assim, estar completamente seco por dentro. O verdadeiro êxito espiritual não é medido pela quantidade de atividades que realizamos, mas pela profundidade da nossa ligação com o Eterno. Muitos saem de casa buscando receber algo, mas a verdadeira força está em sair para oferecer ao mundo aquilo que foi recebido no secreto, na presença dele. E aqui existe uma chave poderosa. Quando voltarmos a ter uma vida de oração genuína, nossas palavras e mensagens mudarão. Elas voltarão a carregar intensidade, autoridade, sensibilidade e vida. Um coração que ora é um coração quebrantado, e quem se ajoelha diante de Deus jamais se levanta tomado por orgulho. O simples gesto de dobrar os joelhos é um ato de entrega, um reconhecimento de que não estamos no controle. É dizer com o corpo aquilo que a alma já sente. Eu preciso de Deus mais do que tudo. A oração é como uma chave que abre portas espirituais e nos dá acesso ao reino. Ela é um instrumento divino que purifica a mente, organiza o coração e nos lembra constantemente da nossa verdadeira identidade. Experimente propor uma reunião de oração aos seus amigos e veja quantos realmente irão participar. Esse simples teste vai mostrar o quanto nos distanciamos do que é realmente essencial, e talvez seja o chamado que precisamos para voltar ao centro da nossa fé. Se você observar os grandes nomes da Bíblia, como Jesus, Moisés e Elias, vai perceber um detalhe que os unia. Todos tinham uma vida de oração intensa. Não foi o carisma, não foi o prestígio e nem as habilidades humanas que os tornaram instrumentos tão eficazes nas mãos de Deus, mas a constância em buscar sua presença. Antes de enfrentar o Calvário, Jesus se retirou para orar. Moisés subia ao monte para conversar com o Senhor face a face. Elias não invocou o fogo do céu com apresentações ou discursos, mas com clamor sincero. E não é coincidência que cada movimento de avivamento genuíno, ao longo da história, começou com homens e mulheres que decidiram dobrar os joelhos. Um exemplo disso aconteceu nos Estados Unidos,
Um pequeno grupo de estudantes universitários decidiu se reunir, sem holofotes, sem produção elaborada, sem celebridades no palco, apenas oração. E ali, sem pretensão de criar um evento, o céu se manifestou. Pessoas foram transformadas, enfermidades desapareceram, dons espirituais se manifestaram. Porque não é fama que atrai a presença de Deus, é fome por Ele, é sede por estar onde Ele está. Hoje, é fácil encher auditórios e estádios para grandes conferências e eventos. Mas se a proposta é uma reunião de oração, as cadeiras sobram. Para congressos, alugamos espaços gigantescos. Para a oração, às vezes basta uma sala pequena e ainda assim ela fica vazia. Os poucos que comparecem, muitas vezes, lutam contra o sono. É como se tivéssemos perdido a reverência e o valor de se prostrar diante do Criador. Nossa geração trocou profundidade por conveniência. Terminamos o dia com frases rápidas para Deus, quase como um lembrete automático, e depois nos perguntamos por que não vemos moveres espirituais como no passado. Acabamos sendo moldados a seguir nomes conhecidos e a correr atrás de vozes populares, esquecendo que Deus também fala através de pessoas simples e anônimas. A história da serva de Naamã é um retrato disso. Uma menina sem nome registrado, mas com uma palavra que mudou destinos. Ela vivia na casa de um homem doente, mas não foi contaminada pelo ambiente. A enfermidade não a tocou porque estava cheia da graça de Deus. Foi essa jovem desconhecida quem indicou o caminho para a cura. Não sabemos seu nome, mas sua obediência ecoa até hoje. Muitas vezes, o Senhor prova nosso coração usando instrumentos inesperados. Pode ser alguém sem status, sem título, sem visibilidade, mas com uma mensagem do céu para nós. Se você só está disposto a ouvir quando é uma pessoa famosa que fala, talvez esteja fechando os ouvidos para a voz de Deus. Ele não se limita a grandes palcos ou produções. Frequentemente, sua voz vem no sussurro que quase ninguém está prestando atenção. E talvez você já tenha sentido isso. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro existe um vazio que nenhuma distração consegue preencher. Essa inquietação é a alma clamando por conexão com seu Criador. A oração não é apenas um recurso para dias difíceis, ela é o ar que mantém o espírito vivo. É no lugar de oração que percebemos o quanto somos dependentes de Deus, onde confessamos nossas fragilidades e onde Ele derrama sua força perfeita em nossa fraqueza. Vivemos em um tempo em que terapeutas, psicólogos e mentores têm um papel importante e legítimo. Mas existe um espaço no coração humano que nenhum deles consegue alcançar. Esse é o espaço onde Deus fala. A oração é o caminho para uma intimidade que não pode ser reproduzida por métodos humanos. Não é repetição mecânica, é diálogo vivo, é encontro real. Enquanto muitos procuram respostas no barulho e na correria do mundo, quem ora encontra respostas no silêncio do secreto com o Pai. E há um detalhe fascinante. Nas Escrituras, o único mandamento dado para praticarmos sem interrupção é orar sem cessar. Não está escrito cante sem parar, nem frequente o templo sem parar ou adore sem parar. O chamado é para orar continuamente. Por quê? Porque a oração é o alicerce que sustenta todas as outras práticas. Sem oração, o culto se torna rotina, o louvor vira performance e a vida espiritual se apaga pouco a pouco. Infelizmente, muitos líderes espirituais, pastores e pregadores têm se afastado da prática constante da oração. Em meio a agendas lotadas, compromissos intermináveis, palcos e eventos, o altar tem sido deixado de lado. Mas se aqueles que deveriam guiar o rebanho deixam de falar com Deus, que esperança resta para o povo? Foi o próprio Jesus quem questionou: vocês não conseguiram orar comigo nem por uma hora. Hoje, passar 60 minutos rolando o feed de uma rede social é visto como algo normal. Mas se alguém confessa que passou uma hora de joelhos em oração, logo recebe olhares de espanto, como se tivesse desperdiçado tempo. A era digital nos tirou o silêncio necessário para ouvir a voz de Deus. Encheu-nos de dados, mas esvaziou-nos da revelação que transforma. Vivemos correndo de compromisso em compromisso, tentando preencher a agenda, enquanto por dentro estamos vazios. E, no fim das contas, de que adianta estar disponível para todos, ao mesmo tempo, estar desconectado de quem realmente importa? O Senhor não se impressiona com uma rotina cheia de atividades, Ele procura um coração cheio dele. O poder da oração não se limita a transformar situações externas, ela transforma, antes de tudo, quem ora.
É no lugar secreto que o orgulho se quebra, que as impurezas da alma são lavadas, que a confusão mental se dissipa e o coração encontra descanso. O simples ato de dobrar os joelhos é uma declaração viva. Eu não sou suficiente, preciso de ti. Se deseja ver um verdadeiro avivamento, não procure um grande evento, procure a presença de Deus no secreto. Não delegue a outros a responsabilidade de orar por você. Entre você mesmo no lugar de encontro com o Pai. A oração é a chave que abre portas no mundo espiritual. E o melhor é que não existe requisito de título, função ou reconhecimento humano. Basta fé e disposição. Mais do que nunca, precisamos retornar a uma vida de oração com urgência e intensidade, porque sem ela podemos até estar vivos por fora, mas estamos morrendo por dentro. Poucos percebem, mas um dos efeitos mais perigosos de abandonar a oração é o endurecimento gradual do coração. Quando o altar é negligenciado, a sensibilidade à voz de Deus começa a desaparecer. Perdemos a capacidade de discernir o que é santo, o que é prioritário, o que vem do Espírito. É como se uma névoa encobrisse a alma. Continuamos falando de Deus, mas já não o ouvimos. Falamos de fé, mas vivemos como se ele estivesse distante. E o mais alarmante é que essa aridez espiritual muitas vezes surge dentro da própria igreja, entre aqueles que ministram, cantam, pregam e servem. Como é possível estar tão próximo do altar, ao mesmo tempo, tão distante de Deus? É porque estar presente não significa ser íntimo. Você pode marcar presença em todos os cultos, congressos e conferências, ainda assim, não ter um relacionamento real com o Senhor. A vida espiritual não é sustentada pelo que se faz diante das pessoas, mas pelo que se constrói a portas fechadas, longe dos aplausos. O próprio Jesus confrontou os discípulos por não conseguirem orar sequer uma hora. Uma hora parece pouco, não é? Mas hoje, para muitos cristãos, sustentar 5 minutos de oração verdadeira já se tornou um desafio. O corpo está apressado, a mente dispersa e o coração distraído. Trocamos o quarto de oração pela tela do celular. Substituímos a presença de Deus por curtidas virtuais. Estamos tão conectados ao mundo que nos desligamos do céu. E o resultado é visível. Sem oração, não há revelação, apenas repetição. Mensagens se tornam cópias, frases se tornam slogans, e a fé se reduz a movimentos decorados. Falta fogo, falta lágrima, falta quebrantamento. Um cristão que não ora vira apenas um repetidor de fórmulas religiosas. A unção não flui, a compaixão desaparece, a autoridade espiritual se perde. Porque a autoridade verdadeira não se compra, não se imita, não se atua no palco. A autoridade nasce no secreto. A autoridade é forjada no altar. Deus nunca esteve à procura de profissionais do púlpito, de vozes treinadas apenas para impressionar plateias. O que ele busca são homens e mulheres com marcas nos joelhos de tanto se ajoelhar, com olhos lavados em lágrimas de oração e corações sensíveis ao toque de sua voz. Pessoas que choram antes de pregar, que se esvaziam completamente para que ele possa encher. São esses que mudam a atmosfera ao seu redor, que carregam algo vivo do céu. No reino de Deus, não existem celebridades. O céu não reconhece fama. O céu reconhece intercessores. Enquanto a agenda do mundo aplaude quem está sempre ocupado, no reino o valor não está em quantos compromissos você consegue encaixar, mas em quanto do seu coração está ocupado por Deus. Você pode ter todas as horas do seu dia preenchidas, e ainda assim não ter nada eterno para oferecer, porque é apenas no lugar de oração que recebemos pão fresco para a alma. É ali que somos renovados, é ali que nossa vida se alinha ao ritmo do céu. E se você acredita que não tem tempo para orar, essa é a prova de que mais do que nunca precisa parar e orar. Quanto mais acelerado o ritmo da sua vida, mais urgente é se aquietar para ouvir a voz de Deus. Se não fizer pausas para buscá-lo, em algum momento será forçado a parar por causa das consequências de tê-lo ignorado. Isso não tem a ver com religiosidade ou formalidades, é questão de sobrevivência espiritual. Se hoje você se sente vazio, distante, confuso ou sem direção, existe um lugar de restauração, o secreto com Deus. Não espere uma nova pregação, um pregador famoso ou uma campanha especial. Volte para o lugar onde tudo começou, a oração. Porque se você abandona a oração, tudo mais desmorona, mas se retorna para ela, tudo pode ser reconstruído.
Uma das verdades mais profundas e menos populares da vida espiritual é que a oração quebra o orgulho. Quer saber o quanto alguém é realmente humilde? Não olhe para o discurso eloquente que apresenta em público, nem para a quantidade de vezes que serve na igreja. Observe quanto tempo passa de joelhos diante de Deus, quanto espaço dá para que o Senhor confronte e molde seu interior no secreto. A oração não é apenas um canal para pedir bênçãos, ela é rendição. É um ato diário de reconhecimento. Senhor, sozinho eu não sou o suficiente. Enquanto muitos se esforçam para serem grandes diante dos homens, quem ora aprende a ser pequeno diante do Pai. E isso muda tudo, porque a oração nunca exalta quem ora, ela exalta aquele a quem oremos. E, no final, não importa qual seja o motivo pelo qual começamos a orar, sempre somos nós os mais transformados nesse processo. Quando a oração é sincera, é impossível permanecer igual. Deus não nos deixa no mesmo estado. Ele limpa, poda, molda, quebra o que precisa ser quebrado e constrói de novo. É um processo constante de quebrantamento e, ao mesmo tempo, de restauração. O orgulho, por sua vez, é silencioso e disfarçado. Pode se esconder atrás de religiosidade, de falsa humildade ou até de um ativismo intenso dentro da igreja. O orgulhoso fala muito sobre Deus, mas fala pouco com Deus. Tem opiniões afiadas sobre o reino, mas quase nenhuma comunhão com o rei. E a oração expõe essa realidade. Porque no secreto não há plateia, não há microfone, não existem aplausos. Há apenas você e Deus. É nesse lugar que o que realmente está no coração é revelado. Todos os homens e mulheres que marcaram gerações tiveram uma vida de oração. Porque quando você ora, reconhece que tudo o que faz, tudo o que conquista e tudo o que impacta vem dele. E quando você se ajoelha, até sua forma de falar muda. Deixa de dizer eu fiz, eu consegui. Eu preguei e passa a dizer ele me permitiu, ele me usou, ele me conduziu. Você sabe por que muitos acabam perdendo o rumo espiritual depois de algum tempo servindo a Deus? Porque deixaram de orar. Quando a vida de oração é negligenciada, a experiência pessoal começa a ocupar o lugar da direção do Espírito. E é nesse espaço que o orgulho se infiltra de forma quase imperceptível, assumindo o controle. A oração, porém, nos mantém dependentes, e depender de Deus não é sinal de fraqueza, é a nossa maior força. Cada vez que você se ajoelha, está lembrando a sua própria alma quem realmente está no trono. É como declarar: não sou eu, é Ele. Essa atitude protege o coração contra o auto-engano, contra a tentação da autossuficiência e contra o ego que busca brilhar no altar. A oração não é apenas necessária para receber poder espiritual, ela é indispensável para manter o coração alinhado com o céu. Num mundo onde todos querem ser vistos, aqueles que vivem em oração escolhem se esconder. Não porque sejam inseguros ou sem valor, mas porque entendem que a verdadeira recompensa não vem das plataformas, e sim do próprio Deus. Essa humildade gera uma autoridade que não pode ser fabricada, mas que é percebida e sentida. Existe algo na voz de um homem ou de uma mulher de oração que atravessa barreiras, não por causa do volume, mas pelo peso de glória que carrega. A oração é o berço onde nascem os verdadeiros líderes espirituais. O caráter não é moldado diante de multidões, mas no secreto. Se você deseja crescer espiritualmente, comece descendo. Se quer ser relevante no reino, esteja disposto a ser irrelevante para o mundo. Se deseja ser ouvido pelas pessoas, assegure-se primeiro de ser ouvido por Deus. E lembre-se, a altura que você alcança no público só será segura se a sua raiz no secreto for profunda. O orgulho corta a conexão com Deus, a oração a restabelece. E diante dessa realidade, a pergunta é inevitável: o que você escolhe hoje? Muitas vezes, no meio cristão, medimos nosso sucesso pela quantidade de pessoas que nos seguem ou pelo número de ouvintes que conseguimos reunir. Mas, na verdade, o impacto espiritual genuíno não se mede em números, e sim na qualidade da conexão que temos com Deus e com aqueles a quem servimos. E esse tipo de influência profunda só é possível por meio de uma vida de oração constante, honesta e cheia de entrega. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, estamos também nos posicionando para receber a unção que transforma nossas palavras em instrumentos de edificação. Sem oração, o que dizemos pode até soar bonito,
mas será vazio, repetitivo e sem vida. Quando nossas palavras nascem de um lugar de intimidade com o Senhor, elas carregam poder para tocar corações, transformar pensamentos e libertar pessoas. Além disso, a oração não serve apenas para preparar uma mensagem, ela nos mantém firmes e humildes enquanto servimos. Trabalhar para o reino sem oração é caminhar para a exaustão espiritual, para o orgulho e para uma desconexão perigosa com a verdadeira fonte de força e sabedoria. É na oração que encontramos renovação, direção e coragem para enfrentar os desafios inevitáveis de quem deseja impactar vidas. Muitos líderes e servos caem na armadilha de acreditar que o êxito vem unicamente do esforço e do talento. Mas a história prova que os moveres mais poderosos e duradouros sempre nascem e se sustentam no altar da oração. É nesse lugar que Deus realiza milagres, quebra correntes invisíveis e acende um fogo que nenhuma estratégia humana é capaz de produzir. Existe um aspecto essencial da oração que, muitas vezes, é pouco comentado. Ela desperta em nós a sensibilidade para compreender as necessidades reais das pessoas. Ao passarmos tempo diante de Deus, o nosso coração se torna mais compassivo e atento, permitindo que nossas palavras não sejam apenas bonitas, mas carregadas de cura e libertação genuína. Orar nos capacita a sermos instrumentos de bênção, e não apenas transmissores de mensagens. Quando intercedemos por outros, nos tornamos pontes espirituais, assumindo em oração batalhas que podem mudar destinos, seja de uma pessoa, de uma família ou até de uma comunidade inteira. Esse ato de amor fortalece nossa fé, amplia nossa visão do reino e nos lembra de que Deus nos chama para algo muito maior do que nossas próprias limitações. A vida de oração constante cria um ambiente espiritual fértil, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Sem oração, o ministério corre o risco de se tornar mecânico, superficial e movido apenas por esforço humano. Com oração, cada decisão, cada palavra e cada gesto é permeado pela sabedoria e pelo poder que vem do alto. Se o seu desejo é causar um impacto profundo e duradouro na vida de alguém, não negligencie o tempo com Deus. Não permita que a correria ou o cansaço afastem você do lugar secreto onde tudo começa. Cultive um relacionamento de intimidade apaixonada com o Senhor e veja como Ele pode usar suas mãos, sua voz e seu coração para transformar realidades de formas que você nem imaginava. Tudo o que falamos até aqui nos leva a uma verdade central. A oração não é apenas uma prática devocional, mas um motor que transforma a vida, fortalece a fé e molda o ambiente ao nosso redor. Compreender isso é abrir a porta para um nível de intimidade com Deus que redefine o rumo dos seus dias e a história que você constrói. A oração nos liga a uma fonte inesgotável de amor, sabedoria e força. Não é um recurso de emergência, muito menos uma fórmula para momentos de necessidade. É o pulsar constante do coração de quem crê. Quando você escolhe colocar a oração como prioridade, descobre um sentido de propósito, clareza e paz que permanece até nos dias mais difíceis. Mas isso não acontece automaticamente. É uma decisão consciente, diária, de buscar a Deus antes de qualquer outra coisa, separando um tempo exclusivo para esse encontro sagrado. Em um mundo saturado de distrações, orar é um ato de coragem, é silenciar as vozes externas para ouvir a voz suave do Espírito Santo. Nesse silêncio, Deus começa a revelar não apenas quem você é nele, mas também o propósito específico para a sua vida, um chamado que pode impactar sua família, sua comunidade e até lugares que você ainda nem conhece. Você não está aqui por acaso. Existe uma missão única reservada para você, e a oração é a chave que abre esse caminho. E não se trata apenas de receber para si, mas de se tornar um canal de bênção para outros. Quando sua vida é regada pela oração, suas palavras e ações carregam uma unção que derruba barreiras, traz esperança e cura feridas profundas. É esse poder espiritual que nos dá a capacidade de enfrentar desafios, superar limitações e permanecer firmes. Por isso, quero te desafiar a tomar hoje mesmo a decisão de fazer da oração um compromisso inegociável. Não deixe que a rotina, o cansaço ou a falta de tempo te afastem desse encontro transformador com Deus. Dedique momentos diários à oração, sem distrações, com o coração aberto, disposto a ouvir e obedecer. Você não precisa de discursos elaborados, precisa de sinceridade e constância. E verá como, dia após dia, essa prática mudará seu interior e transbordará para todas as áreas da sua vida.
O verdadeiro avivamento começa no secreto, no silêncio diante de Deus, e de lá se expande para tudo ao seu redor. Você foi criado para ser um agente de transformação, levando luz e esperança aonde quer que vá. Mas, para isso, precisa estar conectado à fonte que nunca se esgota. Então, se você está pronto para viver algo novo e impactar o mundo à sua volta, comece agora. Não espere uma ocasião especial. O momento é hoje. A oração é o caminho para uma vida cheia de sentido, propósito e vitórias. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso. Deixe seu comentário contando sua experiência com a oração e as mudanças que tem percebido. E não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua caminhada espiritual. Vamos juntos nessa jornada, porque a oração realmente transforma tudo.